Romanos 1, de 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Amém. Nós não vamos expor este texto, mas é apenas para lembrar dessa escalada do pecado, desse processo de degeneração do mundo, que começa com a negação, com a rejeição, com a reprovação do conhecimento de Deus. Os homens receberam um conhecimento de Deus, e ele está falando aqui, não o conhecimento salvífico do Evangelho, mas um conhecimento que os torna indesculpáveis através da obra criadora. Um conhecimento que penetra a sua mente, a sua consciência, o seu coração, em que eles podem verificar a existência de Deus, a divindade de Deus, o poder de Deus. E, no entanto, eles reprovam esse conhecimento. E quando eles, então, quando eles rejeitam esse referencial, eles acabam colocando outro referencial no seu lugar. A primeira consequência, lembre-se, é que os seus raciocínios tornaram-se nulos. Porque Deus é a referência. Deus é o ser que dá significado a toda a vida. Então, quando você perde esse referencial, você fica sem norte. E o raciocínio se torna nulo. Há quem fale, há quem diga que a fé é irracional. A fé não é uma atitude, não é uma postura racional. Porque você crê, de certa maneira, em coisas que seriam absurdas. Há quem diga que a fé é supra-racional. Ela não vai contra a razão, mas ela está acima da razão. Mas talvez tenhamos que pensar, de fato, que a razão é uma questão de fé. O que eu quero dizer é, não tem como você raciocinar corretamente sem a fé, e eu me refiro à fé salvadora. Então, embora o conceito de que a fé é supra-racional seja melhor do que o que ela é irracional, porque nós usamos o raciocínio, nós usamos a razão para pensar a nossa fé, para verbalizar a nossa fé. Então ela não pode ser irracional. A diferença é que a fé tem um tipo de razão que a razão humana por si só não pode alcançar. Por isso nós nem podemos falar de que ela é supra-racional, porque não é que ela está acima da razão. A razão se utiliza da fé para pensar o mundo. A fé, em última instância, é o grande referencial da razão, mesmo do ateu. Ele precisa de fé para crer que o mundo foi feito pelo acaso. O que eu quero dizer é que fé é um artigo, fé é um elemento no coração do homem que está presente em todos. Todos os homens têm um senso de divindade, só que deturpado pelo pecado. Isto quer dizer que o homem é religioso na sua essência, de modo que quando ele substitui a Deus, fatalmente ele vai colocar outro objeto de culto, porque ele nunca deixará de ter um objeto de culto. É por isso que um sistema, um movimento,
uma cosmovisão como o marxismo, ela é uma religião no final das contas. E nós precisamos pensar isso. O homem é essencialmente um ser religioso. É por isso que ele está dizendo, eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem corruptível. E eles passaram a adorar e servir a criatura em lugar do Criador. Verso 25. Veja, eles não pararam de adorar. Eles não deixaram de ser adoradores, porque isso é impossível. Eles apenas mudaram o objeto de culto. Certo? Como disse um filósofo ateu, o ateu elimina Deus do seu mundo e coloca a sua fé na ciência. Um ateu falou isso. Porque tudo começa de fato com fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas existe mais de um tipo de fé. E só uma é a fé salvadora. Nós precisamos entender isso. Tudo é uma questão que envolve a religião. E eu não me refiro à instituição religião em si, mas ao sentimento religioso. Todo homem o tem, embora alguns hipocritamente o neguem. Eu começo com esse raciocínio sobre a Bíblia para que a gente veja como que o mundo, tornando-se, rejeitando a Deus, teve um raciocínio nulo. E eu quero retomar de onde eu terminei ontem. Nós falamos sobre o movimento gay, não é? E nós o colocamos como o irmão primogênito da ideologia de gênero, né? Um dos filhos, de certa maneira, do feminismo. Se não, posso dizer que eu não posso dizer que o feminismo gerou o movimento, mas com certeza ele o amamentou e o amamenta até hoje. Ele o leva em seu colo, em seu regaço. E é nesse sentido que ela é mãe adotiva, né? E eu quero ainda, falando desse movimento, eu quero falar um pouquinho. Eu vou só pedir para virar um pouquinho, Adassa. Alguém pode me ajudar aqui para só virar? Um homem, por favor. Pode virar a própria mesa, porque aqui ele está com esse... Cuidado. Isso. Se for difícil para os irmãos, é porque para mim eu preciso ter controle aqui. Então, eu gostaria aqui de começar falando por essa questão da identidade homossexual, né? A questão da identidade. Então, começou como era um crime, né? Depois, olha, não é mais um crime, não é uma coisa ilegal, não deve ser ilegal, mas é uma condição inferior. É uma doença e as pessoas têm que nos compreender. É uma condição, né? Depois, não é uma doença, é uma questão normal. É uma opção que qualquer um pode ter. Não é um distúrbio. Não deve ser ilegal e não é um distúrbio, não é doença. É uma escolha, como todas as outras. Depois, não é uma questão de escolha. É uma questão de identidade. A gente já nasce assim. Não é uma conduta, não é comportamento. Faz parte da essência permanente do caráter. É como a cor da pele ou como o sexo. É uma identidade. Então, essa palavra identidade está ligada a essa questão. A identidade, por isso que agora não se fala mais identidade sexual, mas identidade de gênero. Nós vamos saber ainda hoje de manhã por quê. Para perceber, para chegar na fluidez da ideologia de gênero, né, nessa coisa polimorfa, né, que tem muitas formas, eu tenho que mudar o conceito e as palavras. Lembre, o discurso tem que mudar. Então, mas aí nesse momento é identidade homossexual, tá? Então, ela não é uma conduta. Por isso que o gay deve ser colocado junto com o negro, junto com a mulher, junto com o índio, porque é como a cor da pele, é da essência, tá? Aí nós temos Stonewall, o momento decisivo, que é o movimento precursor da parada gay. Podemos ir adiante e as estratégias do movimento, encorajar aqueles que estão nessa condição, que é inata, nessa época é tida como inata,
né? Encorajá-los a sair do armário, formar e fortalecer alianças com simpatizantes, confrontar grupos contrários, certo? Não há nenhuma escolha a ser feita. Você pode ser gay, inclusive ser cristão, diziam as igrejas que apoiavam, certo? Mas eu ainda quero falar um pouquinho sobre isso. Pode passar? Obrigado, pode ir. Aí. Ok, a primeira, pode ir. Isso. Essa questão de identidade, então, é a ideia de que gay nasce gay e não tem opção de mudança. Tá? Essa concepção ela já está ultrapassada, embora o movimento da ideologia de gênero a use por conveniência. Como usa a ideia de que você tem que lutar por igualdade, mulher e etc, etc, por conveniência. Porque ele não pensa a mulher como nós a pensamos. Tá? A ideologia não pensa assim. O que acontece é, a gente pode pensar nisso. Pode passar, minha filha. Está passando? Ok. Não, volte, desculpe. É que eu olhei para cá e eu que não estava passando. Desculpe. Então, a identidade, portanto, ela é vista como estável e definida. Tá? Não anote isso que está em parênteses, não, que isso é a posição no livro virtual que eu coloquei aqui. Tá? Eu tinha que lembrar e coloquei. Então, a identidade é vista como estável e definida, certo? A noção de homossexualidade, é preciso que a gente diga, eu não falei isso ontem, ela na verdade surge na Alemanha em 1861, ainda no século XIX. A noção, o conceito de homossexualidade. Porque até então não se usava o termo homossexual. Olha só como é o jogo de palavras. O termo homossexual não se usava. O termo era pederastia, sodomia, porque era visto como uma perversão, era visto como um crime, na verdade, como algo ilegal. Então, a prática da pederastia. Ninguém usa mais hoje, né? Está ultrapassado, até porque isso é politicamente incorreto, é um termo que remete ao discurso de ódio, é um termo intolerante. Mas pederastia, sodomia, era o termo que se usava, que é o que de fato é o comportamento. Não é? Mas, a partir de 1864, um advogado alemão, ele não é médico, não era pesquisador, ele era um advogado alemão, Karl Heinrich, e ele lutou pela revogação das leis penais relativas à sodomia, evocando essa ideia de uma identidade sexual mista. Né? Então, ele está evocando isso, ele não está teorizando, ele está operando no mundo das leis como um bom advogado, ele está criando um discurso, certo? E exatamente esse termo havia sido utilizado, ou haveria de ser usado, ou haveria de ser cunhado por Carole Maria Kertbeny, que é um homem. Né? Carole é um nome masculino. É um escritor austro-húngaro. Ele escreve uma carta aberta ao ministro prussiano da Justiça, né, da Prússia, 1869, e nessa carta ele exatamente ele vai exatamente falar da condição homossexual como uma condição que deveria ser aceita. É só para a gente voltar um pouquinho na história. Então, quando nasce o movimento homossexual, esse nome já estava em voga, tá certo? Aí nós chegamos agora ao que seria a equipe médica, né? Eu esqueci apenas de colocar aí, me desculpem, mas este é o Dr. John Money, tá? Escreve-se John normalmente, John, e Money, né? Que é o dinheiro, né? John Money. É aí que nasce a palavra, na verdade a palavra gênero era usada, né? Mas o que é o gênero? Gênero é o gênero humano, né? Ou gênero é utilizado na gramática para diferenciar masculino de feminino, certo? Mas no que diz respeito ao ser humano, a gente usava gênero para descrever o ser humano como um todo, certo? Ele é do gênero, me ajudem aí, mamífero, né? Qual é o nosso gênero? É hominídeo. É porque tem filo, classe, ordem, família, gênero, família e espécie. Né? E aí, cadê os biólogos aí? Tem não biólogo? Hã? Homo, né? Homo, hominídeo, né? Acho que é alguma coisa assim. Bom,
A gente pode pensar nisso. Mas, grosso modo, gênero se refere ao gênero humano, tá? E na gramática, gênero se refere ao que seria o sexo da pessoa, né? Gênero masculino e feminino. Porque o substantivo não tem sexo, ele tem gênero, certo? Então, mas a palavra gênero, ela começa a ser usada neste sentido, quase que de sexo, como que de sexo, por John Money, esse sujeito aí. Mais ou menos por volta de 1955. E como é que ele utiliza? Ele utiliza esse termo gênero exatamente para designar uma patologia, uma doença, que seria patológico a princípio. Um indivíduo biologicamente masculino se sente e se comporta como feminino. Então, mesmo tendo sexo masculino, ele assume um gênero feminino. Mas John Money realiza estudos com hermafroditas, que são pessoas que nascem com uma anomalia, é preciso que se diga. É uma anomalia, é uma anormalidade, tá? Como gente que nasce com 6 dedos, né? 2 cabeças, etc. Então, há indivíduos que nascem com 2 órgãos genitais, né? Às vezes há um pênisinho bem pequenininho e a vulva, tá? Ou às vezes tem um pênis, mas aí tem o ovário. Há uma disfunção, algum tipo de anormalidade em que a pessoa nasce com isso, geneticamente, tá? Eu não vou entrar nesse momento na discussão, mas pode se discutir que se são 2 sexos, observe que eu falei 2 órgãos genitais. Normalmente existe um aparelho genital que é o completo. E deve-se decidir, né? E de fato tirar o que de fato não é completo, o que é só um aparelho externo. Tá? Isso aí tudo, em geral, a maioria dos hermafroditas são falsos hermafroditas, na verdade. Tá? Então, mas os hermafroditas, John Money dizia, eles têm genitais ambivalentes, né? Mas ele pensava também nos indivíduos intersexuais que se submetem a operações quando jovens e vêm a ser e se veem consignados, presos a um sexo por seus pais. Os seus pais designam um sexo, né? Estabelecem o que eles acham que seria um sexo para ele. Nesses casos de hermafroditismo e o que seria o intersexual, nesses casos dolorosos, o gênero masculino ou feminino não é percebido como coincidente como sexo. Olha o raciocínio de John Money. Então, o sujeito tem 2 órgãos, tem um pênis e tem uma vulva. Então, como é que ele vai se identificar, né? Ele só tem um gênero. Qual é o gênero que ele vai se identificar? Ou talvez ele se identifique com os 2. Então, ele utiliza o termo gênero como uma ferramenta terapêutica, supostamente para ajudar os pacientes a elaborar sua identidade em sofrimento. Ele procura entender como é que uma pessoa é hermafrodita, ou talvez uma pessoa que, mesmo não sendo hermafrodita, se sente sendo um homem uma mulher e de repente quer mudar, quer realizar uma mudança, entre aspas, de sexo, como é que ele vai lidar com isso? Como explicar isso? Então ele usa o termo gênero para explicar da seguinte maneira. Pode passar, minha filha. É que eu coloquei, está aí o nome dele, né? John Money. Mais adiante, meu filho. Então, pode ir mais um pouquinho. Ok, até aí. Então, qual é o raciocínio de John Money? É o seguinte, a definição de gênero, segundo John Money, é ele que dá início a essa discussão, ela se baseia na compreensão das diferenças de sexo entre os seres humanos, que a gente pode classificar mais ou menos assim. Tá? Ele não usou exatamente todas essas palavras, mas é quase exatamente essas palavras. Existem aquelas diferenças sexuais, perceba a lógica, que são primárias, diferenças primárias de sexo. É assim que ele fala, eu resumi. Diferenças primárias de sexo. As diferenças internas, né? Aquelas diferenças que são, vamos dizer assim, de certa maneira imutáveis, né? Mulheres têm óvulos, homens
produzem espermatozoides, ok? Então, essa é uma diferença interna, essa é uma diferença que não pode ser mudada, é um padrão fixo, tá? Mas existem também diferenças que ele chama de derivadas, que são já externas. Então, por exemplo, homens têm pênis, mulheres têm vagina. Né? Os homens vão urinar, por exemplo, a forma de urinar é diferente da forma de urinar das mulheres. Certo? Então, as mulheres têm seios, uma protuberância, os homens não têm. Isso é uma diferença externa, né? Ou seja, é fora do corpo, é uma diferença morfológica externa. Ele chama de diferença derivada. Observe como a coisa vai se tornando fluida. Porque o interno está visceralmente ligado ao externo. Não tem como não estar. Né? O seio da mulher está ligado a todo o seu aparelho, inclusive reprodutivo. Por isso que quando dentro o óvulo fecunda, aqui fora o seio começa a encher de leite. Mas John Money ele coloca uma distinção entre diferenças primárias e derivadas. Existem outras ainda que são diferenças que ele chama de adjuvantes ou coadjuvantes, vamos colocar assim. Que são como se fossem auxiliares, paralelas, que tem a ver com constituição física. Por exemplo, mulheres têm uma musculatura, né? Uma musculatura menor, menos volumosa, né? Menos densa do que os homens. Os homens têm uma musculatura maior, se desenvolvem mais, têm mais força física, certo? Mas mulheres amamentam, outros não. São diferenças adjuvantes, tem a ver com a constituição física. Ok? E aí vem aquilo que ele chama de diferenças arbitrárias, que são puramente convencionais. A sociedade é que construiu essas diferenças. Como a seleção de cores, por exemplo, azul para menino, rosa para menina, né? Há uma atividade masculina e uma atividade feminina. Ele chama de arbitrárias. Há um estudo bem atual, que está no vídeo, o paradoxo da igualdade, que derruba essa ideia. Inclusive com relação à escolha de profissão. Não é que é tão fixo que a mulher não pode escolher uma profissão masculina, mas que as mulheres têm uma inclinação maior para certos tipos de atividades e homens têm uma inclinação maior para outros tipos de atividades. Embora um possa praticar a atividade do outro, porque o ser humano ele pode fazer escolhas que são contrárias à sua inclinação mais natural, né? Ele pode aprender coisas, e por isso que alguns aprendem com mais facilidade que outros, e outros se tornam bons porque estudaram mais, etc. Então, ele chama de arbitrárias. Quando ele chama de arbitrárias, ele já está dizendo que não é uma inclinação, mas é uma convenção da sociedade. Mas de onde nasceu essa convenção? Aí é que ele, então, entra com a ideia do papel social de gênero. Esse é um termo cunhado por ele. Papel social de gênero. E ele aí substitui uma terminologia que tradicionalmente era usada, que era papel sexual. E ele usa isso exatamente utilizando o exemplo, ele cunha esse termo utilizando o exemplo do hermafroditismo. Então, qual é o papel social de gênero que o hermafrodita vai assumir? É diferente do seu sexo. Pode ser diferente de um dos sexos. Se vai ser igual a um, vai ser diferente do outro. Com base num caso, observe, com base no caso de exceção, de anomalia, ele estabelece uma lei. Aqui está o que a gente chama tecnicamente de aporia, uma contradição na argumentação de John Money. Porque ele está estudando hermafroditas. Hermafroditas não são comuns. Né? Então, assim, você vai dizer, olha, os homens têm que andar de uma perna, os homens podem amputar a perna, porque existem homens que nascem com a perna cotó. Né? E aí o sujeito, ele quer, de repente ele se descobre que ele é um homem de uma perna só. Apesar de ter duas pernas, a identidade dele é de uma perna só. É o mesmo raciocínio. Parece absurdo, mas é o mesmo raciocínio. Porque o órgão sexual é órgão.
Então, se o sujeito tem 3 pernas, isso quer dizer então que ter 3 pernas vai ser normal? Essa é a questão. Mas ele usa o caso de hermafroditismo na sua pesquisa para dizer, olha, o hermafrodita, se ele tiver o papel social de gênero feminino, mas ele tem também o órgão masculino, já é distinto. Então, papel social é distinto do que seria o sexo. Então, ele estabelece essa diferença entre gênero e sexo. Está realizada a dicotomia, que não deveria haver. Ok? Porque um é a expressão do outro. Na verdade, meus irmãos, grosso modo, nós já absorvemos a linguagem. E cuidado, porque você absorve a linguagem e por causa da linguagem você absorve o conceito. Qual é o teu gênero? Não, meu gênero é masculino. Não tem negócio de identidade de gênero. Se alguém me pergunta qual é o gênero, eu digo sexo masculino. Porque não há distinção entre gênero e sexo. Não há distinção. Ah, pastor, e o homossexual e o travesti? É um homem que se sente, que acha que é uma mulher e que vive e se comporta como uma mulher. Independente dos valores, mas ele é macho e ele é homem. Eu posso dizer que ser homem e ser mulher é uma construção? Posso. Mas essa construção, na verdade, essa palavra construção, não sei se é a palavra mais correta. Um autor que eu li, achei muito interessante, ele usa o termo elaboração. Porque você elabora em cima de uma base, de um substrato básico. E esse substrato é o seu substrato biológico. Você nasce um homem ou nasce uma mulher. Hermafroditas são exceção. E podemos questionar até que ponto e quantos hermafroditas de fato existem. E pode até ser que exista. Não fiz a pesquisa nessa área. Mas não são regra. Eu não preciso ser um cientista para saber disso. Ok? Eu acho que isso é uma coisa clara para nós. Mas a questão aqui, que nós estamos tratando, é que o que você é como homem, aí, por exemplo, tanto o movimento gay como o próprio feminismo e todo o pessoal da ideologia de gênero, né, eles dizem, não, mas veja bem, tem lugar que homem usa saia. Então esse negócio de azul para menino, rosa para menina, isso é conversa fiada. Sim, talvez seja conversa fiada na África, mas não é no Brasil. Preste bem atenção. Preste atenção como eles jogam com as palavras. Talvez na África a cor mais comum para homem seja amarelo e para mulheres seja preto. Mas aí ainda se mantém a distinção. É só a expressão dessa distinção que muda. Só que eles pegam a expressão que é mutável e dizem, olha, muda a essência. Não muda. Se eu não estou enganado, os homens muçulmanos vestem mais branco do que as mulheres. As mulheres naqueles lugares bem rígidos, mesmo que ela veste a burca, é de preto. Preto é uma cor feminina, branca é uma cor masculina. Mudou? Não, permanece a distinção. Mudou a expressão. Ou como disse o filósofo, esqueci agora o nome dele, ele joga muito para a torcida. Leandro Carnal, né? Ele quis fazer um jogo de palavras, né? E falou, olha, que um homem que estava falando sobre questões de gênero usa saias, né? Falando do Papa. Aí todo mundo riu e aplaudiu. Aquilo não é saia, pelo amor de Deus. Como é que um filósofo, e o cara é guru de todo mundo, fala uma besteira dessa? Aquilo não é saia. Aquilo é uma batina, é uma estola. Na nossa cultura, saia é roupa de mulher. Mas na cultura escocesa, uma coisa que para nós parece saia é uma roupa de homem. Mas aquele tipo que a gente chamaria, que eles não chamariam de saia, aquele tipo de roupa, ele é de homem. Mulher não usa aquele tipo de roupa. Só em outras culturas que elas acham bonitinho, aí põe aquela roupa de xadrez. Mas aquela roupa lá, que pra gente é uma saia, que aquele homem que toca gaita de fole, ele usa, aquilo é roupa masculina. Então muda.
Mas sempre há na cultura o padrão masculino e feminino. Muda. Na África, por exemplo, há algumas tribos em que os homens se enfeitam mais do que as mulheres. Mas continua sendo homem, aquele é o padrão masculino. Então a relatividade da expressão cultural, ela não necessariamente implica na relatividade do substrato básico, na relatividade da essência. Isso é um jogo de palavras. Então é isso que ele usa. É isso que John Money dizia. É psicólogo, sexólogo, e ele dizia isso. Só que John Money, ele foi além, porque ele vai dizer então o seguinte, que os papéis sexuais, genitais e eróticos, eles estão incluídos onde? Aí é que ele chega. Eles estão incluídos exatamente no papel de gênero. Ele cria essa expressão, papel de gênero. Gender role. Né? Ou seja, são as atividades genitais, não genitais e não eróticas. Eles são iguais às atividades não genitais e não eróticas definidas pelas convenções das sociedades para se aplicar a homens e mulheres. Logo, o que é que nós temos? Gênero é uma identidade sexual que não coincide com a identidade biológica. Não necessariamente. Por causa dos hermafroditas, ele diz isso. E há, então, uma distinção entre sexo, aqui está a raiz da ideologia de gênero. Uma distinção entre sexo, que é uma noção biológica, e gênero, que é o papel social, as experiências de masculinidade e feminilidade das pessoas, o sentimento subjetivo. Então, eu sou um homem, mas me sinto uma mulher. Certo? Tenho experiências como de mulher, de feminilidade. Essa é a ideia. Ok? Essa separação é graças a esse sujeito, John Money. Então ele vai dizer que é possível escolher uma identidade de gênero diferente da identidade sexual biológica, o que seria a explicação para a homossexualidade. E, inclusive, é possível, John Money, ele fez experiências nessa área, é possível, então, se você nasce um homem e troca mulher, e quer virar mulher, então você fazer uma cirurgia seria de mudança de sexo, entre aspas, né? Porque não muda. Você muda parte do aparelho. Você não, realmente você não tem como mudar o sexo mesmo. Mas você faz a chamada cirurgia de mudança de sexo. Tá? Porque é possível. Observe, operando em casos de exceção, hermafroditismo, e eu nem estou entrando na questão da pesquisa do hermafrodita. Não estou nem entrando nessa questão. Porque ainda que a gente diga, não, eram hermafroditas verdadeiros, tinha tanto ovário como tinha testículo, próstata e tudo que tem direito, tinha duas coisas completo, ainda assim é um caso de exceção. Estou usando hipérbole. Deu para entender, irmãos? Concordam ou não? Ou vocês já viram hermafrodita? Alguém conheceu um hermafrodita por aí? Pois é. Tem um ou dois, né? Isso. Isso. Mas, de fato, são poucas pessoas, né? E, geralmente, um dos órgãos é pequenininho, é mirrado, né? É atrofiado. Aí eu estou dizendo, ainda que a gente tivesse um caso de os dois aparelhos internos e externos, todo o conjunto biológico fosse de 2, isso aí não tem como ser 100%. Não tem. Né? Não tem condição nenhuma. Ainda assim, isso não pode ser usado para dizer, olha, agora todo mundo pode ser quem é. Porque aí ele aplicou aos homossexuais. Tem os hermafroditas e tem os homossexuais, que nascem completamente mulheres, vamos dizer, mas se sentem homens. Aí ele está dizendo, isso é uma condição, e olha que ele está colocando aqui, não é como uma coisa fluida, não. Ele está dizendo, não, ele tem um gênero, é diferente.
ainda não está sendo uma coisa que ele pode mudar a qualquer momento, não. Ele está colocando como uma condição dentro da ideia de identidade homossexual. As perguntas ao final, tá? Tá. Não, se for só observa, se for observa. É. Então assim, o que é que nós temos aqui? Aí, só que o Dr. John Money, ele teve uma, vamos dizer assim, ele tinha um trunfo nas mãos. Esse trunfo chama-se Brian Reimer. E aí que nós chegamos. Não, volta, meu filho. Devagar. Bom, vocês estão vendo na foto da direita esse simpático garoto, esse garoto bonito aí, na foto colorida. E mais à direita você está vendo a foto da família. Esse garoto da esquerda, do lado direito a foto dupla, o garoto na foto colorida é a menina da foto em preto e branco. Brian, que virou Brenda, que virou David. Conserve aí, por favor, Adassa. Deixa aí, não mude. Deixa-me contar o que aconteceu. Esse é o caso que o Dr. John Money, em que o Dr. John Money realizou uma experiência que o tornou famoso no mundo, particularmente no que diz respeito às experiências de transexualidade. Ele escreveu um livro no qual ele colocava este caso, esta experiência, como uma prova de que você pode nascer homem e você pode, por meio da educação dos pais mesmo, você pode receber um papel de gênero diferente do seu sexo, você pode ter a mudança de sexo e você será, mesmo tendo nascido homem, você se tornará uma mulher. Essa é a tese do livro Meninos e Meninas, Homens e Mulheres. Boys and Girls, Men and Women. Esse é um livro do Dr. John Money. E com esse livro ele rodou o mundo. Deu palestras. Ficou famoso. Qual foi a experiência do Dr. Reimer? A experiência do Dr. Reimer foi com esse garotinho aí da direita, o Brian Reimer. Nasceram, na verdade, dois gêmeos que você vê na foto à direita embaixo. Então, o da esquerda era Bruce Reimer e o da direita, Brian Reimer, o garotinho de cima. Esses irmãos eram canadenses. E aconteceu uma coisa muito trágica com eles. Eles foram levados para ser circuncidados. Não tenho informação se porque eram judeus ou tinham problema de fimose. Eles eram gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos. Eles foram levados para ser circuncidados aos 8 meses. E ocorreu uma tragédia com o Brian. O enfermeiro lá, desastrado, né? Eles deu uma barbeiragem e usando uma agulha inapropriada, ele queimou todo o pênis do Brian. O pênis dele foi completamente queimado pelo cauterizador. Alguns registros dizem que foi a culpa de um estagiário porque o médico sumiu no dia, não se sabia onde estava. E aí o pênisinho dele necrosou e teve que ser amputado. Preparem seu estômago. Teve que ser amputado. Na época não tinha cirurgia avançada de reconstrução peniana. E os ensaios do Dr. John Money sobre a questão do papel de gênero, eles já tinham corrido de certa maneira o mundo. Os pais desesperados, o que vamos fazer? Eles souberam das teorias ou da tese, na verdade, do Dr. John Money.
E eles ficaram convencidos de que as teorias que afirmavam que comportamentos sociais ou sexuais, ou o gênero, né, o papel de gênero, eram definidos pela educação e não pelos genes. Eles entram, então, em contato com o Dr. John Money, para saber o que poderia ser feito. Money disse, eu tenho uma proposta, né? Eu tenho uma proposta para vocês. Bom, o Brian é uma criança ainda. Ele não sabe o que ele é. Se vocês educarem o Brian como uma menina, ele vai viver como uma menina. E aí a gente faz uma série de cirurgias para colocar o que seria uma vulva nele. Mas vocês têm que seguir as minhas orientações e educá-lo como se fosse menino. Você tem que vestir de vestido, botar para brincar de boneca, tem que mudar o nome dele. E a gente tem que realizar algumas experiências para que o Brian se sinta uma menina e ele se torne uma menina, de fato, mesmo tendo nascido um homem. Então o que nós vamos fazer? Então eles iam lá para o consultório do John Money para algumas experiências que o Dr. John Money liderava, né, orientava-os a fazer. Entre elas, por exemplo, olha, eles tinham que vestir Brian. Primeiro ele mudou para Brenda, o nome dele, Brenda Raymer. E eles disseram assim: vocês não vão dizer para esse menino que ele nasceu menino. Vocês vão tratá-lo como uma menina e ele não pode saber que ele foi um menino quando nasceu. 8 meses, entre 8 meses e 1 ano. Então, vocês vão vesti-lo de menina, vão dar boneca, vão ensiná-lo a brincar de boneca, reeducar sexualmente. É a tese que rodou o mundo. E ele escreveu um livro sobre isso. Tá? A biografia de Raymer, na biografia dele, está escrito que o médico fazia algumas experiências. Ele mandava trazer as 2 crianças e pedia que os pais tirassem a roupa e pegasse o Bruce, o irmão de Brian, ou de Brenda agora. Né? Vê a menininha aqui à esquerda, é Brenda. É o mesmo Brian aqui já adolescente, tá vendo? Bebê, a meninazinha e o Brian. Então, olha, você vai pegar o irmãozinho dela, agora dela, né? Põe os 2 de frente, põe eles nus numa posiçãozinha como se estivessem tendo relação sexual. Bota ela de perna aberta, o Bruce por cima dela, fazendo movimentos, porque ela precisa aprender, e simulando o ato sexual, que ela é uma menina e que é assim que ela vai realizar as suas relações sexuais. E várias outras coisas. O próprio irmão fazia isso com ele. Não estou dizendo que havia penetração, mas havia os movimentos. Simulando uma relação. 2 crianças. Só que houve um problema. Mesmo que Brenda soubesse, achasse que era uma menina, ela só queria fazer xixi em pé. Mesmo só tendo um buraquinho, ela queria fazer xixi em pé. Várias vezes, por várias vezes, veja, ele afirmou, ele propagou a sua experiência como um sucesso. Construiu cirurgicamente uma vagina na Brenda, que acabou, na verdade, apenas com o orifício pelo qual ela urinava. Mas o que acontece com a Brenda? Brenda odiava brinquedos de meninas. Ela rasgava os vestidos da boneca. Ela arrancava a cabeça da boneca. Quando a mãe ia vestir roupa de menina, ela chorava, ela não queria. É porque criança não tem muito querer, né? Então acabava sendo vestida. E ela começou a receber tratamento hormonal de estrógeno, né? Hormônio feminino. Mas apesar disso, o corpo dela, quando ela começou a crescer, né? 9 anos, 10 anos,
começou a ficar mais alto, musculoso. E a única diferença visível entre a Brenda e o Bruce eram os cabelos longos da Brenda. E os meninos, às vezes, bagunçavam, as meninas, os coleguinhas bagunçavam com ela. Porque ela parecia um homem. Nos seus trejeitos, né? Então, num determinado momento, ela parou de tomar estrógeno. E essa relutância da Brenda em ser feminina, mesmo que o pai dissesse, você é uma menina, você tem que se comportar como menina. Levou o pai aos 14 anos a resolver contar para Brenda que ela nasceu Brian. No auge da adolescência, aquele momento mais complicado. Então ele teve que revelar o segredo. A mãe de Brenda se suicidou. E ela tentou suicídio, na verdade, desculpem, a mãe de Brenda tentou suicídio várias vezes. E morreu praticamente de depressão. O pai de Brenda era alcoólatra. E o irmão entrou para o mundo das drogas. Mas, descobrindo que na verdade era um homem, ele resolveu então procurar uma cirurgia de reversão. Ele pensou, então é isso. Pai, eu quero mudar, eu quero ser o que eu de fato sou. Tem alguém que possa me ajudar? E ele procurou, irmãos, é engraçado, nessa tragédia a única coisa engraçada, mas é verdade. Eu esqueci até o primeiro nome do doutor que o ajudou a colocar artificialmente, né, um pênis, no caso. O nome do doutor é Dr. Colapinto. Eu só sei o sobrenome. É verdade. Inclusive ele tem livros sobre isso. Doutor, eu esqueci até o primeiro nome, que é o nome dele, o último nome é tão engraçado. É um nome só, é uma palavra só, tá? Mas o nome é esse mesmo. Não é. Eu estou falando sério, irmãos. É porque eu estou falando sério, assim. Eu sei que é engraçado. Eu não estou repreendendo os irmãos por rirem. Mas é porque parece até uma história, né? Um conto da carochinha. Mas não, tem um livro dele, tá tudo registrado. Eu esqueci o primeiro nome, mas é Fulano Colapinto. E a palavra é o nome todinho. Então o doutor Colapinto foi lá e colocou o órgão no Brian, no caso, na Brenda, né? Brenda, então, resolveu adotar um nome. Um novo nome. Qual o nome? David. Por quê? Porque quando ele colocou de novo o órgão genital masculino, ainda que fosse superficial, ele disse assim, Davi venceu Golias. Por isso que ele passou a se chamar David. Ele realizou mastectomia, porque o estrógeno fez crescer seu seio. Ele conseguiu se casar. Ele se casou. Mas quando descobriram o caso dele, ele perdeu o emprego. Por causa da discriminação. Procurou ter uma vida normal, mas não por muito tempo. Porque ele é demitido do seu emprego. O seu irmão acabou morrendo de overdose. Provavelmente, é o que parece na biografia, provavelmente por sentir certa culpa por essa situação. Até porque ele participou de todo o processo, né, e ele não suportou isso. Brian, agora David, né, tentou se suicidar aos 20 anos. O casamento dele não resistiu. A mulher dele o deixou. O seu pai, como eu falei, tornou-se alcoólatra. E Brian tentou seguir a vida. Mas ele não suportou.
Aos 38 anos, esse jovem deu um tiro na própria cabeça e morreu. Essa é a experiência de sucesso do Dr. John Money, que fez com que sua teoria ganhasse o mundo. Esse rapaz aí, passa aí, minha filha. Ele casado, ele maior, já como David. Chegou a casar, mas o trauma é grande. O trauma foi insuperável. Essa é a experiência do Dr. John Money. E o Dr. Colapinto, acompanhando todo esse caso, ele foi e procurou o Dr. John Money para dizer, olha, essa experiência que você está propagando, que além de ser uma única experiência, você não estabelece teoria com uma única experiência científica, ela não deu certo. Você tem que desmentir isso. Ele disse, olha, esse caso já faz muito tempo que eu não acompanho. Eu não posso dizer nada do que aconteceu. E deixou para lá. Foi o que aconteceu. Então, é um caso infeliz. É um caso em que houve educação de um determinado sexo, mas a pessoa se recusava. David disse o seguinte, antes de morrer. Você não acorda um dia pensando que é um garoto ou garota. Você simplesmente sabe. O que não significa, é claro, que essa noção possa se dar com qualquer associação, né? Você simplesmente sabe. Por alguma razão você se desvia, né, do foco, e foi o que aconteceu. Mas a distinção entre sexo e gênero, ela se deu exatamente aí. E a prova, entre aspas, do Dr. John Money de que a educação, que a sexualidade é definida, ou o papel sexual, na verdade, o papel de gênero é definido, a orientação, que é um outro termo também que ele cria, a orientação sexual se eu não estou enganado, foi ele que criou esse termo. Orientação sexual, né? Então é uma questão de como você vai ser educado, como a sociedade percebe, e essa foi a ferramenta terapêutica do Dr. John Money, certo? Mas, como diz um ditado, a mentira corre o mundo antes que a verdade possa calçar as botas. E aí o que acontece, essa experiência de Money, né? Ela é espalhada e ela ganha o que ele postula no mundo psicanalítico, psicológico, né? Começa a ganhar espaço nas ciências sociais de modo geral. E aí a gente vai ter o psicanalista Robert Stoller teorizando, conceituando, raciocinando em cima desses conceitos a partir de um estudo da transexualidade nos anos 60. E ele, utilizando a transexualidade, que é outro fenômeno marginal, né, ele questiona fortemente a norma heterossexual, que ele apresenta como fluida e instável. Observe, Money pensava em orientação sexual como algo ainda fixo, né, que é diferente de sexo. Ele já separou aqui, mas é fixo, tá? E é convencional. Mas para Robert Stoller, a identidade de gênero, se não me engano é ele que vai cunhar essa expressão, porque o outro fala de papel social de gênero, ele fala de identidade de gênero, é uma coisa fluida e instável. Certo? Esse é Robert Stoller. E aí eu poderia falar de uma série de teóricos que vão caminhar agora com essa distinção de identidade de gênero, mas eu quero pular então para essa senhora, é uma senhora, tá? Judith Butler. Você lembra Kate Millett, o Manifesto? Aliás, deixa eu só falar uma coisa aqui. Simone de Beauvoir era uma profetisa. A frase mais famosa dela é essa: ninguém nasce mulher, torna-se.
ou não se nasce mulher, torna-se. Já foi a frase precursora da ideologia de gênero. Por que Simone de Beauvoir diz isso? Porque a mulher não é definida, não é, a partir de uma essência, mas a partir da sua existência. Então, no existir, ela se torna mulher. É esse o ponto de Simone de Beauvoir. Então, você tem aquela filosofia, você tem o manifesto com Kate Millett, você tem o status de ideologia com Shulamit Firestone, né? E agora, Judith Butler pega tudo isso e eleva ao status de teoria. E teoria é um status maior, né? Você tem tese, aí você testa, aí você cria uma teoria. Acima da teoria, só a lei. Então, a teoria é alguma coisa muito bem abalizada, não necessariamente uma verdade absoluta. Aliás, a evolução, por exemplo, é uma teoria, né? Mas não se diz que é teoria, se diz que é ciência, como se fosse lei. Então, da mesma maneira, a Judith Butler, ela constrói ou ela elabora uma teoria de gênero nesse livro, Gender Trouble. Tá? O problema de gênero. E aí eu vou colocar aqui um trecho do livro dela. Observe como a coisa vai se tornando cada vez mais relativa. Vamos tentar acompanhar aqui. Ela diz assim: a distinção entre sexo e gênero serve ao argumento segundo o qual o gênero é culturalmente construído. Essa distinção é importante para entender que, em princípio, grave o que eu estou dizendo, na visão de Judith Butler, tá? Em princípio, o sexo é fixo, é biológico, mas o gênero não. O gênero é culturalmente construído. Portanto, se o gênero não seria nem o resultado causal do sexo, ou seja, o sexo não causa o gênero, já houve a separação, já estamos com um problema aqui de discussão. Lembra que eu falei? Toda discussão começa com definição de termo. Onde é que eu debateria aqui? Eu começaria por dizer, bom, primeiro precisamos perguntar se há uma distinção entre sexo e gênero. Que distinção? É aqui que começa. Preste bem atenção, num debate, não entre no debate usando os termos do outro sem antes definir. Você vai perder o debate, mesmo que você esteja com a verdade. Tá? Mas ela já partiu de uma premissa falsa. Distinção entre sexo e gênero. Distinção entre sexo e gênero é uma premissa falsa. Ok? Então, ela diz que a distinção entre sexo e gênero serve ao argumento segundo o qual o gênero é culturalmente construído. Ela serve a esse argumento, por isso que ela é bem-vinda. Portanto, o gênero não seria nem um resultado causal, o sexo não causa o gênero, nem seria aparentemente ligado ao sexo. Ele não precisa ser aparentemente ligado ao sexo. Ou seja, a mulher não precisa parecer uma mulher. Preste atenção. Ela tem o sexo feminino, mas ela pode parecer com homem. E ela pode também ser um homem. Se o gênero representa os significados culturais que o corpo sexuado assume, agora é um corpo sexuado, tão somente. Olha a neutralidade do termo. Se o gênero representa os significados culturais que o corpo sexuado assume, então não se pode dizer absolutamente que o gênero seja a consequência do sexo. Além disso, aqui vem um pulo do gato, que é o que algumas pessoas não entendem de Judith Butler. Judith Butler não está mais nesse patamar dos meros mortais em que sexo é uma coisa fixa, biológica, e gênero é culturalmente construído. Não, ela avançou. Ela deu um pulo mais alto, ela fez um voo. Não sei que erva que ela tomou, mas ela foi para o andar de cima e deixou Platão para trás. Olha o que ela diz. Além disso, mesmo em sua morfologia e constituição, mesmo que em sua morfologia e constituição os sexos pareçam binários, o que é binário?
masculino, feminino, masculino, feminino. Não há razão para presumir que os gêneros devam também continuar sendo dois. Observe, ela está não só dizendo assim, o gênero não é consequência do sexo biológico, na distinção da ideologia, na distinção de Money. Tá? O gênero não é causado pelo sexo. Mas é mais do que isso, porque se ele não é causado pelo sexo, num raciocínio preliminar é o seguinte, você nasce mulher, você nasce fêmea, sexo, certo? Mas você é uma mulher. Você nasce, desculpe, fêmea, mas você é um homem. Você se vê como homem, você se identifica como homem, você se entende e se sente como homem. Certo? Ainda estamos no padrão binário. Correto? Estão entendendo? Porque só tem aí macho e fêmea. Só que assim, você é um homem no corpo de uma mulher, para usar uma coisa que eles usam, né? Até a mocinha da novela lá. Você é um homem no corpo de uma mulher. Só que ela diz, só que é mais do que isso. Se o gênero não está ligado ao sexo, não há razão para presumir que o gênero seja apenas dois, seja binário. Ele pode ser algo mais do que só masculino e feminino. Vamos lá. Quando o status construído do gênero é teorizado como radicalmente independente do sexo, agora veja bem o avanço sutil. Ele não é necessariamente consequência do sexo, mas agora ele está dizendo radicalmente independente. Ele é radicalmente independente, não tem nada a ver. Se ele é radicalmente independente do sexo, o gênero se torna uma artificialidade livremente flutuante. Qual é a consequência? É que homem e masculino, o termo homem e o termo masculino é sexo, né? Ela já entrou no outro patamar e vocês nem acompanharam. Primeiro ela diz, olha, o homem pode sentir, por exemplo, o macho pode ser uma mulher, macho, sexo, mulher. Porque o sexo não é ligado ao gênero, é radicalmente independente. Mas não só isso. Ele pode ser flutuante, ou seja, homem, o gênero, e masculino, o sexo, podem facilmente significar tanto um corpo feminino como um corpo masculino e vice-versa. O que eu quero dizer é o seguinte, meu amigo Natan é homem. Pela teoria de Judith Butler, ele pode ser uma mulher. E a Elane, sua esposa, é uma mulher. Ela pode ser um homem. Mas isso é hoje. Amanhã ele pode querer ser homem e ela ser mulher de novo. Ora, ele é mulher e observe, o corpo continua masculino. Depois ele vira homem de novo, o corpo continua masculino. É isso que ela quer dizer. Homem e masculino pode facilmente significar tanto um corpo feminino como um corpo masculino. Presta atenção. Não, calma, que a gente ainda não chegou no topo. Se o caráter imutável do sexo, presta atenção aqui, irmãos. Se o caráter imutável do sexo for contestado, opa, sexo era fixo, nasci macho. Mas se essa imutabilidade for contestada, talvez esta construção chamada sexo não é mais gênero. Isso que você tem entre as pernas é construção. Em que sentido? É porque é o seguinte, eu preciso ser claro aqui. A mulher tem uma vulva entre as pernas, né? A vagina. Eu falo vulva porque é o órgão externo que aparece é a vulva, né? Tem uma vagina. Certo? Mas por que eu tenho que chamar isso de vagina? Por que eu não posso chamar um pênis? Quem conceitua é a sociedade. É a sociedade que constrói. Por que eu chamo a vulva de feminino? Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Eu estou perguntando se vocês concordam.
Por que que eu não posso chamar essa vulva de pênis? Alguém inventou, a sociedade inventou. É isso que ela está dizendo. Talvez a construção chamada sexo seja tão culturalmente construída como gênero. Na verdade, talvez ela já tivesse sido sempre gênero. Ou seja, ela volta à questão de juntar os dois, só que agora ela já fez a salada. Talvez ela já tivesse sido sempre gênero, com a consequência de que a distinção entre sexo e gênero termine por não ser distinção alguma. O que ela está dizendo, queridos, não é mais. Então, alguns já definem, tudo bem. A definição clássica e popular de ideologia de gênero é essa. A ideologia de gênero diz que você pode nascer um homem e se tornar uma mulher, ou você pode nascer com um corpo masculino e na verdade ser feminina, ser uma mulher num corpo masculino. Eu sou um homem no corpo da mulher. Não é esse hoje o argumento? Eu sou um homem no corpo preso no corpo de uma mulher. Judith Butler está além disso. Isso é coisa de meros mortais. Ela está dizendo, não. Você não é homem num corpo de mulher. Quem disse que esse teu corpo é de mulher? Isso é uma construção cultural. Esse corpo também pode ser chamado de masculino. Foi. Não. Eu vou terminar aqui, irmãos, porque eu acho que a gente não aguenta muita coisa, né? É muita coisa. Não é só muita informação, é muito lixo, muita noia, né? Então, assim, a gente acaba ficando noiado. Mas, irmãos, oi? Não, não. Ela pula pro andar de cima e ela cai no que a gente... Só um pouquinho, irmãos. O Natan está querendo ver aí se ela une o físico com a matéria. Não. O que ela, na verdade, faz, pula pro andar de cima e ela cai na irracionalidade. Essa é a questão. Mas, olhe, a irracionalidade é defendida por muitos filósofos, tá? A racionalidade não é algo exatamente ruim, não. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou fazer uma ligação aqui para vocês. Essa ligação eu nunca vi ninguém fazer. Eu ainda vou conversar com um colega meu. Mas eu acho que está correta. Então eu vou fazer um experimento aqui de uma ligação. Eu liguei com relação a Platão, né? Platão, desculpa. Corta isso aí, Adílio, pelo amor de Deus. Eu já estou misturando Foucault com Platão e fica... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Veja, existe vamos dizer assim, uma tese na antropologia sobre a cosmovisão, particularmente dos ameríndios, dos índios da América do Sul. Eu não estou certo, talvez, até porque já faz um tempo, talvez essa postura ou essa posição, essa crença, ela já tenha sido debatida, mas nenhuma crença ela desaparece. Ou talvez não, talvez ela ainda esteja. A gente costumava falar, por exemplo, quando a gente falava de missionário, por exemplo, como é que é a cultura religiosa, a cosmovisão, por exemplo, das tribos africanas. A gente diz que eles são animistas. Quem já ouviu essa palavra? O que são animistas? Eles creem que tudo tem alma, que tudo tem espírito, né? A árvore tem alma, o cavalo tem alma, tudo tem alma. Tudo é habitado por um... Eu estou assim, simplificando ao máximo. Estou até sendo simplista, tá? Só que um estudioso das tribos ameríndias e a forma como elas veem essa questão de espírito, corpo, etc., ele verificou porque se aplicou essa visão de animista aos índios brasileiros e sul-americanos e norte-americanos. Só que um autor, um antropólogo, ele descobriu que não é exatamente essa a visão dos índios. Não é que eles veem que tudo é alma. Ele diz que a visão dos índios é a visão que ele chama de perspectivista. Os índios, a cosmovisão deles é chamada de perspectivismo. E atenção que eu vou... Mas vocês já estão com Judith Butler, não vai ter muito problema não. O que é o perspectivismo?
Observe, isso é uma questão de visão de mundo, tá? Aqui não é científico. Para nós, o que é fixo e o que é mutável? Corpo ou espírito? O que muda e o que é fixo? O corpo é fixo? Ah, então o bebê daquele não vai crescer. Você muda de corpo. Veja bem. Veja bem. O corpo é mutável. Não assim de masculino para feminino, né? Mas ele fica adulto, ele envelhece, não é isso? Só que assim, você não muda completamente de corpo, né? Mas o espírito é fixo. Veja bem, essa visão, eu tenho, eu não estou dizendo que ela está totalmente correta, porque eu já tenho uma dificuldade, porque ela já é dicotômica. Mas eu estou dizendo como é que a gente vê, em geral, na nossa visão mais superficial, o corpo muda. Por isso que você diz assim, olha, eu tenho 50 anos, mas eu me sinto menino de 20 anos. Ou seja, meu espírito é jovem. Certo? Então, meu corpo mudou, mas meu espírito continua jovem. Não é isso? Então a gente tem essa visão. A visão indígena é diferente. O corpo é fixo, o espírito que é mutável. Vou mostrar para vocês. Um índio, na sua cosmovisão, ele pode se sentir e ele dizer que agora ele é uma onça. Então os pajés ele diz, olha, eu virei uma onça e eu fui lá em tal lugar e eu matei uma queixada. Ele tem essa visão. E depois ele pode se tornar uma queixada. Por isso que pajés tem um equivalente, né, no mundo animal. Tem uns filmes aí que eles têm essa visão perspectivista, viu? A ideia, por exemplo, do Avatar, de certa maneira é perspectivista. Tem um outro filme também que eu esqueci agora. Aquele que você tem o seu equivalente, né? Aquele Bússola de Ouro. Bússola de Ouro. Pronto, essa é a visão perspectivista. A gente já assistiu filme que tem essa visão perspectivista. Tá? Então, quando você faz, por exemplo, há índios que são canibais, da sua perspectiva, da dele não. Existe uma história que alguém encontrou, acho que um missionário, eu não lembro bem, mas é um missionário, alguém encontrou um índio que estava terminando de comer, né? Tinha matado e tinha comido um outro. E aí o que falou, que não é índio, falou, rapaz, que é isso que você está fazendo? Você está comendo alguém da mesma espécie. E o índio ainda lá com a boca suja de sangue disse, tá uma delícia, você quer? Eu sou uma onça. Então, os índios eles têm essa visão de que o espírito ele pode mudar. Eu posso ser um homem, mas eu posso ser uma onça. Bom, não existe caso de índio que se sente mulher, tá? Só para. Tá? Aliás, os indígenas no Brasil não conheciam homossexualismo. Quem ensinou? Homem branco. Quando um homem chamado Lisot, se não me engano, ele fazia parte da equipe de Napoleão Chagnon, que é outro antropólogo muito, muito controvertido. Eles pegavam os rapazinhos para ter experiências sexuais. E o Lisot, especialmente, fazia isso. Alguns rapazinhos gostaram. E tanto é que eles não tinham uma palavra para homossexual. Eles cunharam uma nova palavra a partir do costume. A palavra é lisomu. Por causa de Lisot. Mas o que eu quero dizer é que essa visão perspectivista do índio, ele se torna, vamos dizer assim, no espírito. Essa visão de Judith Butler é um tipo de perspectivismo filosófico. É isso que eu queria, essa associação que eu queria fazer. Nem sei se isso vai para a gravação, porque eu vou primeiro consultar o Alfredo para saber se eu entendi. Mas eu li sobre isso. Aliás, eu li a tese do Alfredo. Não li toda, eu li a introdução e o capítulo 27. Isso aqui não vai para a gravação não, tá? Por favor. Ele me pediu para ler, para fazer correções na parte ortográfica. E li também e corrigi
Não. E li também e corrigi uma dissertação de mestrado do missionário André, que é exatamente sobre a tribo Aioi. E ele usa essa visão perspectivista. Então, pelo menos quando o Alfredo fez a tese de doutorado e quando o André fez a dissertação de mestrado, perspectivismo ainda era conhecido como a visão indígena. Por isso que eu estou fazendo essa associação. Tá? Isso aqui continua sem gravar. Eu estou com medo eu vou falar para o Alfredo, mas você não pega a minha ideia, porque eu ainda vou escrever sobre isso. Tá? Às vezes conversa um com o outro, não pega a ideia não, você vai escrever sobre isso. Mas a ideia é essa, tá? Então, aí, onde é que isso cai? No que você vê, de que as pessoas, né, elas são aquilo que elas querem ser. Então, agora, por exemplo, homossexualidade, não é... Aliás, homossexualidade, tire isso. É homoafetividade. Agora, olha só como o jogo de palavras. Homoafetividade. Vocês vão estranhar o que eu vou dizer. Mas o Gabriel ama e tem um carinho pelo Laílson. Isto é homoafetividade. Ele tem afetividade para uma pessoa do mesmo sexo. Por que vocês estão estranhando? Porque vocês já aceitaram o termo homoafetividade como sinônimo de homossexualidade. E é de fato isso que eles querem dizer. Eles roubaram o termo. Porque afetividade é isso, irmãos. É isso aqui, ó. Eu pego essa moça aqui, digo, ô minha irmã, tudo bem? Isso é afetividade. Não rolou nada de sexo. Mas eles chamam de afetividade algo que é visceralmente ligado ao sexo. Eles subverteram a palavra. Então não é uma afetividade, é homossexualidade mesmo. Entendeu? Tá, as relações homoafetivas. Relações homoafetivas entre o pai e o filho, entre dois amigos. Ou só há afetividade quando tem relação sexual? Percebe? Mudança na linguagem. Então, a partir disso daí, esse projeto ideológico, ele é posto em prática. Já dos movimentos feministas, movimento gay, aí eles vão se cruzar. Agora não se fala mais de identidade sexual, mas de identidade de gênero. Por isso que o movimento LGBT se tornou LGBTQIIAA. Você não vai querer que eu explique cada uma dessas coisas, vai dar um nó. Na minha já vai dar. Tá? Agora é XYZ. Porque tem o transexual binário, tem o transexual não binário, tem o intersexual, tem o queer. Porque depois da gender theory, presta atenção, depois da gender theory tem um voo mais alto, a queer theory. Não sei se vai dar tempo de eu explicar isso para vocês à noite, e talvez nem precisa mais. Mas queer theory, queer é da palavra estranho, né? Então, a ideia, queridos, a ideia é o quê? Sabe o que é pior de tudo isso? Providências já foram tomadas e já estão colocadas em práticas de ações políticas para implantar a ideologia. Só que não se implanta assim, olha, implantar a ideologia de gênero na escola. Não, nós temos que promover o empoderamento da criança. Nós temos que dar educação sexual, o empoderamento das mulheres. Nós temos que falar contra o preconceito. À noite nós vamos falar do que tá acontecendo já no Brasil e no mundo.